Oi, e aí, povo lindo? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, viu? Espero mesmo de coração que esteja tudo bem. E se caso não estiver, coloca aqui nos comentários, manda uma mensagem no direct através das minhas outras redes sociais e eu estarei orando por você, tá bom? Hoje nós iremos bater um papo a respeito de escolhas. Olha, fica até o finalzinho desse vídeo, porque eu tenho uma mensagem especial pra você lá no finalzinho, então fica até o final pra poder você não perdê-la, tá bom? A vida é feita de escolhas. Mesmo que a gente escolha não escolher, de uma certa forma nós já estamos escolhendo. Então não tem pra onde correr, viu? A vida é feita de escolhas. É uma frase que emoldura assim a minha vida. E eu sempre procuro fazer boas escolhas justamente por causa disso. Porque nós também somos as escolhas que fazemos, que é uma outra frase. E é por isso que eu irei contar pra vocês a história da minha caminhada profissional, digamos assim. Desde meus primeiros anos na escola, eu já tinha vontade, eu tinha duas profissões que eu pensava em exercer desde pequena, que era ser professora e ser costureira. Ser professora era algo interessante, mas que eu não tinha como brincar muito, porque meus irmãos nunca queriam brincar, né, de fazer atividade. Quem é que gosta, né? Quem é que gosta de brincar, de fazer atividade? Mas eu gostava e era algo que eu queria muito. E costureira, eu mesma fazia as roupas das minhas bonecas. Eu tenho uma caixa que tem uma boneca minha aqui, feinha, que de vez em quando aparece nos vídeos. Eu ganhei ela em 2003. E ela tem muitas roupas. Se caso, né, vocês gostarem, se tiver criança aqui assistindo, quiser ver as roupas que eu fiz pra minha boneca, é só curtir, colocar aí nos comentários, e o que eu vou trazer um vídeo especial para as crianças, mostrando, né, as crianças e adolescentes, porque até os meus 16 anos eu ainda brincava com ela, o que é algo bem interessante também, que às vezes a gente perde, né, um pouco a diversão em si, sem contar que brincar de boneca, né, dependendo de todo o contexto, é algo que traz benefício, né, terapia e tudo mais. Existe um tabu tão grande hoje em dia, as crianças, as meninas não querem mais brincar de boneca, e aí acaba perdendo a infância em celulares, né, começam a namorar muito cedo, aí começam a brincar de verdade, né, de boneca, e aí acabam perdendo. Mas foi algo que eu, até os meus 16 anos, estava triste, ia fazer roupa de boneca, ia brincar de boneca. E é muito bom, é muito gostoso, mas nós não estamos aqui para falar disso, né, então vamos lá. Quando pequena, lá para os meus 9 anos, por aí, ou menos, ou mais, nessa faixa de 9 anos, mãe me colocou para aprender não foi um curso, mas era tipo um curso que eu ia e assistia a costureira fazer as suas peças. Essa foi meu primeiro contato com máquina, com, né, esse universo da costura. E só que aí a gente acabou se mudando, aí não deu mais certo. E no final das contas eu comecei a ir pelo caminho da educação. Minha mãe é professora aposentada, então parece que puxa, sabe? Tem determinada profissão, então você vai seguir essa profissão. Não é que é lei, mas às vezes a gente acaba fazendo as escolhas das profissões, nossas profissões, à vista de pessoas que nós admiramos, né? E na maioria das vezes, as pessoas que nós mais admiramos, né, são os nossos pais. Mas assim, com o decorrer dos anos a gente vai mudando muito a opinião e tudo mais. Só que assim, eu mantive. Eu esqueci um pouco a costura, eu deixei a costura de lado. E aí eu, né, fui profundo na questão da educação. E eu optei por fazer o magistério, que naquela época era modalidade normal. E aí eu passei 4 anos, né, no ensino médio para poder aprender a ensinar. Seguir, me formar com notas boas e tudo mais. E aí, né, eu pensava assim, eu escolhi fazer magistério, né, modalidade normal, vou ser professora, então meu emprego já tá garantido. Aí eu disse assim, ó, eu passei quase um ano ensinando, sofri, porque assim, uma coisa é teoria, né, e prática, é totalmente diferente.
E aí eu disse, não, vou descansar um ano inteiro. Eu tinha até comentado com minhas colegas, a gente fez tipo um acordo de passar um ano sem trabalhar, sem nada, porque a gente, na nossa cabeça, que se formou, tá garantido o trabalho. De uma certa forma, sim, sabe, abre muitas portas, mas só que algo que seja realmente sólido mesmo, não é tão fácil assim não, viu? Fiquei 6 meses em casa e já não estava aguentando mais. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na escola que minha mãe ensinava. Ela teve um problema de saúde e aí teve que fazer uma cirurgia urgente. E aí, como eu era filha dela, tinha acabado de me formar e tudo mais, acabei assumindo, né, o seu lugar. E só que eu trabalhava em 2 escolas porque ela trabalhava em 2 escolas e aí eu tive que assumir essas 2 escolas. E eram muitos seriados, ou seja, tinha mais de uma série. No caso, normalmente era do pré até a 4ª série naquela época. Não tem muito tempo assim não, gente, não sou tão velha assim não, mas naquele tempo era assim que chamava. Do pré até a 4ª série. E eram todos os meninos juntos, todas as séries juntas. Era um professor, ainda existe, infelizmente ainda existe. Com algumas melhorias, mas ainda existe essas salas de aula assim. E aí eu fiquei em 2 escolas trabalhando, né, pela manhã em uma e pela tarde em outra. E sabe quanto eu ganhava? R$400. R$400. Quando eu recebi meu primeiro salário, quando eu recebi o primeiro, eu levei um susto. Mas assim, eu sempre pensava assim, é experiência. Eu vou continuar porque é experiência, já estão me olhando, estão vendo meu trabalho e tudo mais, então eu vou continuar. Aí no final do ano, recebendo, isso eu entrei em junho mais ou menos, e aí quando foi no final do ano, foi feita uma seletiva, eu passei na seletiva pela Graça. E aí, foi pela primeira vez eu recebi um salário integral. Naquela época acho que era 800 e alguma coisa, quase R$900. E ainda recebi 13º. Pois é, recebi 13º. Em 2 meses e 11 dias de contrato eu recebi esse valor. Digamos que foi para compensar, né, os 400 que eu estava recebendo, a mixaria que eu estava recebendo alguns meses atrás. E aí quando foi no outro ano, eu pensando, né, já tô garantida, mas eu não estava. Foi feita uma outra seletiva e nessa outra seletiva, cadê? Já perdi minha vaga. E aí, começou naquele processo. Eu nunca quis trabalhar em escola particular. Tem um certo preconceito, eu não vou mentir pra vocês. E a gente sempre ouve muita coisa negativa. A gente ouvia dos nossos professores e tudo mais. E era algo que eu não queria. Podia trabalhar em qualquer escola pública, mas particular eu não queria de jeito nenhum. Então eu acabei ficando desempregada. Fiquei alguns meses. Não, gente, espera que eu tô mentindo. Que depois, no final do outro ano, eu ainda consegui trabalhar. Fui chamada novamente para trabalhar na escola próxima à minha localidade. Se eu não me engano, era R$400 que eu recebia, mas dessa vez eu trabalhava apenas um turno. Acho que eu só trabalhava à tarde. E era só à tarde. E assim, era pouco, lógico que era, gente, menos de um salário, né? Mas tava aumentando, né? De 200, porque era 2 escolas, né? Então colocamos 200, depois foi pra 400, então o negócio tava melhorando. Então eu pensei assim, nossa, então bora continuar. Só que aí depois fui tirada novamente, não fui mais chamada. E a partir disso daí eu fiquei um tempão desempregada. E aí quando foi um determinado dia, eu tava na igreja numa quarta-feira, que é o dia que a gente faz pedidos e também agradece. E aí eu me lembro que eu falei que eu queria um emprego, né? Porque tava muito tempo que eu tava desempregada e tudo mais. E aí eu me lembro que foi até meu irmão mais velho, o Gilmar, que chegou e disse bem assim: ó, Jéssica, pode acreditar que Deus já tá lhe dando a bênção. Foi alguma coisa assim que ele falou. E aí, isso na quarta-feira. Quando foi no domingo, eu recebi uma ligação do meu futuro patrão, me convidando para trabalhar, para ser vendedora em uma papelaria. Aí o negócio, ó, o desafio. Eu me formei para ser professora e eu dei uma regredida porque eu fui trabalhar de vendedora numa papelaria. E só que
embora seja algo que, sei lá, a gente fica chateado porque a gente estuda para conseguir algo. E aí quando a gente não consegue, não tem jeito, a gente fica frustrado. E aí quando o que a gente consegue é mais inferior, a gente fica mais frustrado ainda. Mas assim, eu disse, não, eu tô desempregada, eu pedi um trabalho, Deus me deu, então eu vou. E uma coisa que eu aprendi aqui, não importa o que você esteja fazendo, não importa por mais simples que seja, o trabalho em si, ele traz experiências pra gente. Sem contar que eu conheci tanta gente mesmo, pessoas que hoje eu considero amigas, e até no trabalho mesmo. Um beijo, viu, pra todos vocês que trabalharam lá na Boa Semente, meu antigo patrão, Antônio, Rose e todo mundo, ó. Um beijo, cada cliente, já se você tá inscrito aqui nesse canal, curte aí, comenta. Um beijo pra vocês, e foi enriquecedor. Tive meus momentos de tristeza, de raiva, mas também teve muitos momentos de alegria, e eu aprendi muita coisa. Nesse meio tempo, além de ser vendedora, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar no caixa da loja. E além do caixa, eu ainda fui pra gerência. Lógico que não foi algo muito grandioso, porque eu não tinha experiência pra isso, mas eu aprendi algumas coisinhas que eu precisava fazer, porque a gerente tava de férias. E eu sou imensamente grata a Deus por isso, mas infelizmente a loja veio a fechar, e aí eu fiquei desempregada. Mas eu esqueci de falar que o emprego, trabalhar como vendedora, me garantiu um salário que eu podia pagar minha faculdade, que aí foi a faculdade de matemática. Eu fiz matemática pela Unopar e não foi fácil. Teve muitos momentos que eu pensei em desistir, porque assim, matemática eu não era expert, nem sou, viu? Sou quase polímata na área de matemática, mas assim, era algo que eu era apaixonada. Era algo que eu queria muito, e desde o magistério já falava que se eu fosse fazer uma faculdade, se eu fosse não, né, que eu ia fazer, mas a faculdade que eu pretendia fazer era matemática. E consegui pagar o curso com o trabalho que eu tinha, né, que eu tinha aceitado, que foi de vendedora. E aí foi aquele perrengue, aquela coisa toda, tinha que estudar nos meus horários de almoço, tive que correr atrás do prejuízo, mas graças a Deus, depois de muita luta, olha, a prova aqui, ó, consegui, isso aqui, ó, é a minha vitória. Sim. E assim que eu me fiz, né, me formei, fui pra minha formatura, foi tudo muito lindo, muito legal. Surgiu o boato que ia ter um concurso estadual para professores, o REDA, né, eu conheci do REDA. E aí eu comecei a estudar, eu comprei a apostila, eu estudava pelo YouTube, eu passava horas estudando, era um auê. Estudei, e dias de culto na igreja, a minha certeza era, eu vou passar. Não passei, fiz a prova, não passei. Aí eu disse, mas aí não me desanimei não, eu tava na certeza, mas não passei, então Deus tem algo melhor. Aí eu fiquei, né, parada, né, a esperança que era trabalhar, né, como professora não tinha dado certo até então. Aí até surgiu uma oportunidade, uma seletiva, ou alguma coisa assim. Eu peguei e comprei algumas roupas pela internet e disse, eu vou vender essas roupas até, né, surgiu a oportunidade de trabalhar em sala de aula novamente. Alguns meses atrás, antes de concluir a faculdade, eu fiz um estágio. Eu fiz o estágio normal, mas esse foi remunerado. Eu já não tinha obrigação de fazer o estágio, mas surgiu essa oportunidade, e aí eu recebi um dinheirinho bom. E aí eu disse, não, eu vou fazer sim. E na escola que eu fiz pense que me fez questionar várias vezes se eu ia continuar em sala de aula ou não, porque realmente foi uma realidade bem difícil, muito difícil mesmo. Quando eu trabalhei, quando eu fiz magistério, eu fiz para crianças, foi já era segundo ano, que é, né, a primeira série. Então assim, tinha meninos que eram problemáticos, mas era algo que a gente baixava, né, olhava a criança no olho e a gente conversava ali, e a gente conseguia, né,
superar aquilo, digamos assim. Aí depois, quando eu trabalhei, substituí minha mãe, era na zona rural, então os meninos são muito mais tranquilos e tudo mais, não tem tanto contato, não são tão poluídos, digamos assim. Desculpe os da cidade que estão assistindo isso, mas é a realidade. E aí, só que aí eu fui para uma outra realidade totalmente diferente, que era trabalhar em uma cidade e com adolescentes. Eu já trabalhava com adolescentes na igreja, mas assim, adolescente de igreja é outra coisa, viu? Mesmo que falem mal, os meninos têm inúmeros defeitos, fazem coisas também que não são muito legais, mas nem se compara, viu? Nem se compara. E aí fui trabalhar nessa escola. Durante esse estágio eu precisava do dinheiro e eu ia e eu tinha um horário, eu não precisava ir, não era cansativo, fisicamente não era cansativo, mas mentalmente sugou muito de mim. As situações que eu passei, fiz muitas amizades também, agradeço, beijo pra cada um aí, se caso ver esse vídeo, eu acredito que um dia, né, ainda vai ver. Eu sou imensamente grata, a gente aprende, né, com essas coisas, mas eu fiquei me questionando a respeito disso. E aí, mas mesmo assim, sim, fiz o concurso e aí, né, não passei. Aí foi quando eu comprei as roupas, comprei. E aí, quando chegar, eu tinha orado a Deus, digo, oh, Senhor, que essas roupas venham perfeitas, que as pessoas escolham as melhores peças pra mim, porque eu sou tua serva. Quando chegou as peças, cara, negação. Tinha assim, 50% maravilhosas, 50% uma negação. As roupas eram mal acabadas, os macacões eram macaquito, porque ficava no meio da canela e era de liganete. E eu só sei que eu disse bem assim, amanhã eu vou comprar uma máquina pra poder ajeitar essas roupas, porque eu tô com vergonha de vender essas roupas do jeito que estão aqui. Aí eu compro essa máquina, ajeito essas roupas e aí eu vendo. Aí comprei a máquina. Assim que eu comprei, que eu comecei, aí eu disse, não quero mais sala de aula não. Eu vou costurar. Aí, digamos que... Bom, vamos analisar a situação, vamos fazer uma linha do tempo. Eu era professora. De professora eu me virei vendedora. De vendedora voltei para a sala de aula. E da sala de aula, costureira. É um baque, né? É um baque. Quando eu resolvi investir nessa questão da costura, de voltar para algo que eu já gostava antes, que eu já falava que era um dos meus sonhos antes, eu conversei com minha mãe, eu conversei com meu noivo e foi de super acordo, porque mãe via como eu chegava em casa, toda vez que eu chegava da escola, e era interessante que eu sempre estava nas igrejas e quando eu era convidada para alguma igreja assim, eu sempre falava, sempre dava um testemunho, sempre falava que Deus renovava minhas forças, porque de fato ele fazia isso, ele renovava. Eu saía com, sabe, acabada, não fisicamente, como eu falei pra vocês antes, não era algo penoso, porque dá trabalho, lógico, tudo isso dá, mas assim, o cansaço não era por isso, o meu cansaço era mental. Eram pessoas difíceis de lidar, adolescentes, né, rebeldes. Eu percebia que eles não estavam dando valor àquilo que eles estavam tendo em sala de aula. E essa falta de valor que eles não estavam dando ia acarretar para um futuro ruim para eles. E isso me afetava demais. Eu comecei a me entristecer com aquilo. Não tem coisa pior do que você trabalhar. Para quem já trabalha assim sabe muito bem disso. Você trabalhar num local que você não se sente bem, não se sente bem-vindo, não se sente, sabe, que não sente que não é pra você. E aí eu ficava mais triste porque, lógico, né, ensinar é algo que vem do sangue, né, eu gosto e tudo mais, só que tava me afetando demais psicologicamente. E aí eu optei por desistir, de fato. E hoje em dia, se alguém chega e pergunta pra mim, agora se o salário aumentar, quem sabe, a gente pode até pensar, né, sala de aula, interessante. Mas não, eu percebi que quando eu tomei essa decisão, eu decepcionei algumas pessoas, mas assim,
de que adianta, gente? De que adianta você estar em algo que não tá te fazendo feliz e tá consumindo sua energia, consumindo a sua força, a sua vontade de viver. Não dá certo, não é isso que Deus quer pra gente. E aí é por isso que eu peguei pra hoje a mensagem do livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que diz que o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Enquanto as pessoas estão porque a palavra, né, que fica aí é status. Enquanto professora, né, status de professora, eu estava, né, num patamar elevado, mesmo que eu não tivesse nem passado ainda no concurso, mas de certa forma eu garanti, eu tive esse status. E aí de professora para costureira, lógico, eu sei que tem costureiras que são grandiosas, né? É questão de status mesmo, é como a sociedade nos vê, é como as pessoas, é o que as pessoas valorizam. Eu acho que vocês estão entendendo isso, né? E esse vídeo é especialmente para você que tá em uma profissão que você não tá feliz, que você não se sente valorizado, que você não se sente realizado. E também é para você que tá em uma profissão que aparentemente, aos olhos da sociedade, aos olhos dos homens, é algo pequeno. Mas eu quero te dizer que Deus faz grande o pequeno. E mesmo que você tenha escolhido algo que seja, ou que você não tenha escolha, porque às vezes a gente não tem escolha, olha, desistir de sala de aula, tô caminhando, engatilhando com a questão da costura, é algo que tô olhando pra minha máquina ali, toda vez que eu olho pra ler a máquina. É algo que você, não é que de uma hora pra outra você consegue se reerguer totalmente, porque é começar do zero. E eu quero que você saiba que Deus faz você grande. Deus não olha como as pessoas veem, não olha como a sociedade vê. E é muito importante isso. E mesmo que você não tenha ninguém, porque eu tenho minha mãe, eu tenho meu noivo, eu tenho minha família, né, meus amigos, pessoas que, né, ou que estão ali, mesmo que saiba que é uma luta e tudo mais, mas acreditam em mim. E esse vídeo também é especial pra você, em especial para você que acredita em mim, que tá torcendo por mim. Eu já pensei em desistir várias vezes, principalmente quer seja questão de costura, quer seja questão aqui no YouTube, porque não é fácil. Já pensei mesmo em desistir, já pensei em parar, em dar um tempo, mas é por você, viu? É por você que acredita em mim, é por isso que eu ainda tô aqui, porque isso me faz também acreditar em mim. E mesmo que você não tenha ninguém que acredita em você, pode ter certeza que Deus acredita. E Deus fará o que ninguém pode fazer. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o objetivo desse vídeo. E caso, né, vocês concordem comigo, discordem, comenta. Se caso vocês têm pessoas que estão desanimadas por causa de suas profissões, por causa das escolhas que fizeram, compartilhe esse vídeo e vamos lá, né, ajudar outras pessoas, que esse é o objetivo desse canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!